Última hora, o Conselho de Ministros aprovou esta terça-feira a realização de uma conferência internacional de doadores e para a reconstrução após ciclone a ter lugar na cidade da Beira em maio próximo. A sessão desta terça-feira do Conselho de Ministros contou com as presenças dos presidentes dos Conselhos Autárquicos da Beira e também de Tete, e para além de governadores e mais de 15 administradores. Esta é uma notícia por acompanhar ainda neste Jornal Nacional. E para já, o número de mortos provocados pelo ciclone Idai subiu para 598, anunciaram hoje as autoridades moçambicanas. O último balanço apresentado pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, acrescenta mais 80 vítimas mortais desde segunda-feira, altura em que foi dada como concluída a fase de salvamento e resgate. O grupo de pessoas afetadas inclui todas aquelas que perderam as casas e precisam de alimentos ou de algum tipo de assistência. A estimativa de pessoas afetadas mantinha-se nas 843 mil famílias e 723 e o número de famílias beneficiárias de assistência humanitária. O ciclone Idai atingiu a região centro de Moçambique, Malawi e Zimbábue em 14 de março. E segundo o INGC, o ciclone Idai provocou ainda danos em 3.318 salas de aulas e com 150.854 alunos prejudicados, dados que ainda se mantêm relativamente ao balanço anterior. A cólera é outra preocupação que surge na região centro de Moçambique, onde também já provocou vítimas mortais. E foram detectados até o momento 1.046 casos de cólera, dos quais 949 foram tratados, sendo que 102 continuam internados. A diretora da Organização Mundial da Saúde para a África afirmou que a OMS está a posicionar-se para ajudar o governo moçambicano a prevenir surtos de doenças na região da Beira, a mais afetada, e evitar um colapso do sistema de saúde. A organização previa esta segunda-feira a chegada de cerca de 900 mil doses de vacina oral contra a cólera ao território moçambicano. As chuvas torrenciais e ventos violentos que acompanharam a passagem do ciclone Idai deixaram um rastro de destruição e inundações, fazendo mais de 700 vítimas mortais em Moçambique, Zimbábue e Malawi. O presidente do Conselho Autárquico da cidade da Beira, David Simango, falou aos jornalistas que a população daquela cidade deve se precaver face ao surto da cólera que já vitimou 8 pessoas. Dados estatísticos anunciados pelo edil David Simango na manhã deste domingo dão conta que na cidade da Beira cerca de 23.822 casas foram danificadas e 63.506 ficaram sem teto. Tivemos a oportunidade com os nossos próprios olhos palpar ao pormenor os estragos que foram feitos na nossa cidade e olhávamos para os mais de 100 anos da construção da cidade, dizíamos que vai levar muito tempo a reconstruir a cidade. Anunciamos mais de 23 mil casas ficaram destruídas e há à volta de mais de 62 mil casas que têm um problema de coberturas. Portanto, essas destruídas, algumas são parcialmente, algumas são totais. E também temos hospitais que foram destruídos, escolas que foram destruídas, e nós temos este banco de dados que podemos partilhar com a imprensa, porque é importante que haja banco de dados. Vamos partilhar também com a INGC, vamos partilhar também com as organizações humanitárias que estão aqui. Face a tamanha devastação, 61 óbitos foram registrados devido à ação direta do ciclone Idai. Nós temos informações claras porque vivemos com a população e quem vive com a população sabe quando o vizinho morre e em que circunstâncias esse vizinho morre. Portanto, os nossos olhos viveram esses momentos dramáticos de perca de vidas. Só no ato do ciclone, de uma forma direta, perdemos aqui na cidade 61 pessoas. São vidas humanas que se foram devido à ação direta de ciclone. É natural, poderá haver mais pessoas em consequências a posteriori virem a perder a vida. Devido à imundície e gente à mistura, a cidade da Beira está a viver outro drama.
a eclosão da cólera. Até na tarde do último sábado, 8 óbitos foram registrados. A nossa cidade recebeu muita gente vindo dos distritos. Para além das pessoas evacuadas, existiram pessoas que por si só entenderam vir à cidade da Beira, tendo em conta as condições precárias que estão nos distritos, como o primeiro lugar salvo, o primeiro lugar de vida, ou o primeiro lugar de melhoria ou procura de condições para sobrevivência. E essa imigração de pessoas traz consigo também alguns hábitos. É a razão que na nossa cidade se registram casos de cólera por causa dessa mistura de imundície, de pessoas a virem de fora. E naturalmente, infelizmente, anunciamos óbitos na nossa cidade. Nós estamos preocupados porque há focos de mosquitos, o que é normal nesta época após cadastro. Queremos negociar e sensibilizar a ajuda internacional que está aqui, porque temos que criar condições para combater eventuais epidemias, quer diarreicas, quer de cólera, quer de malária, e por isso a pulverização na nossa cidade, para nós é uma necessidade imediata, uma necessidade urgente, para evitarmos mais perca de vidas. Simango disse ter iniciado o apoio direto às famílias afetadas, doando uma cesta básica como forma de reiniciar a vida. Enquanto isso, o Conselho Islâmico de Moçambique, na província central de Sofala, já desativou os 11 centros por si criados para acolher as vítimas do ciclone Idai, que fustigou severamente a cidade da Beira. A desativação daqueles centros de acomodação está relacionada com a eclosão da cólera. Cerca de 2.000 famílias que se encontravam nas escolas abastecidas pelo Conselho Islâmico de Moçambique e que foram transformadas em centro de acolhimento para apoio às vítimas do ciclone tropical Idai já estão a ser retiradas para dar lugar ao arranque das aulas que estavam interrompidas devido às intempéries. As famílias receberam apoio direto da CIM, uma cesta básica reforçada para recomeçar a sua vida normal. Criamos 3 brigadas, saem do norte, centro e sul. Juntamos-nos para vir fazer face, cobertura a essa grande catástrofe que saiu na cidade da Beira. Fizemos 11 centros, estamos a falar de Marrocane, Nhangao, Casa Partida. Nhangao temos 2 centros, escola onde temos aqui Amílcar Cabral e temos aqui no EPC, Escola Especial, no Macurungo. Temos também no Agostinho Neto, Eduardo Mendelane e temos no Xingussura e Marasa. Esses centros todos nós estamos a dar 3 refeições diárias. Estamos a dar também assistência médica medicamentosa, onde nós encontramos agente da saúde ou alguma ONG como Medicina Sem Fronteira. Nós damos os medicamentos a eles e eles começam a dar os trâmites legais. E graças a Deus, até agora, nossos centros todos não estão com problemas de diarreia nem malárias. É muito pouco por cada grande monitoria que nós estamos a fazer esses centros todos. Nós estamos a consciencializar a este povo para poderem retomar a sua vida normal. Aquela fase de resgate já passou e estamos a estudar outro sistema, como reassentar esta gente, como criar esta gente de viverem em suas casas para deixar as escolas já vazias. Nós sempre fizemos nosso trabalho porque nosso foco é ajuda humanitária. Nós estamos a fazer para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala e estamos a levar o slogan de cobrir necessidades ao próximo. Neste momento, a CIMO aguarda a chegada de mercadoria composta por chapas de zinco do tipo IBR para distribuir às famílias que viram as suas casas destruídas pelo vendaval no passado dia 14 de março. A passagem de uma frente fria no canal de Moçambique provoca baixas temperaturas que rondam entre 23 e 25 graus Celsius nesta terça-feira. Entretanto, o Instituto Nacional de Meteorologia espera a subida de temperaturas a partir de amanhã, quarta-feira, na região sul do país. Pela primeira vez este ano, os termômetros atingiram esta terça-feira temperaturas ligeiramente baixas ao nível da zona sul do país, com particular destaque para a cidade de Maputo, onde as mesmas rondam entre os 23 aos 25 graus centígrados. Esta situação, de acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, André Nhantumbo,
ficou a dever-se a passagem de uma frente fria ao nível do canal de Moçambique. O que está a acontecer não é nada de mais do que a passagem de um sistema de altas pressões, ou seja, uma frente fria fraca. Então, essa frente fria está acompanhada com chuvas fracas dispersas e isto é uma passagem normal. Estamos numa época, estamos numa fase de mudança do tempo quente para o tempo frio. Então, nesse período do mês, nesse período do mês entre março e abril, vamos ter sempre dias com temperaturas que vão variar nessas condições. No entanto, estas baixas temperaturas são passageiras, uma vez que a partir de amanhã, quarta-feira, os termómetros voltarão a atingir temperaturas que rondam entre os 29 aos 30 graus centígrados. Neste momento as temperaturas estão a rondar nos 22, 24 graus, mas esperamos uma ligeira subida durante o dia de hoje e amanhã vamos voltar a ter tempo quente para a Zona Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia garante ter chegado ao fim a época dos ciclones em Moçambique. A empresa Portos e Caminhos de Faro de Moçambique comunica a ocorrência por volta das 21 horas de ontem, dia 1 de abril de 2019, do descarrilamento do comboio de passageiros número 517 no desvio da Maragra, próximo da vila autárquica da Manhissa, vindo de Maputo com destino a Manhissa. Do acidente registrou-se o descarrilamento total da locomotiva, bem como o descarrilamento parcial de 3 carruagens de passageiros, não tendo havido registro de feridos entre os passageiros. Na sequência deste acidente, a circulação dos comboios na linha do Limpopo encontra-se temporariamente paralisada. A comissão de inquérito da empresa apurou como causa preliminar do acidente a sabotagem nas agulhas que permite fazer o desvio dos comboios para a açucareira da Maragra, e sabotagem essa perpetrada por indivíduos desconhecidos ainda a monte. A empresa Portos e Caminhos de Faro de Moçambique lamenta profundamente este tipo de atos e que, para este caso, poderia ter colocado em risco a vida das pessoas e apela a maior colaboração das populações na vigilância e denúncia aos que praticam este tipo de atos criminosos ao longo das vias férias. No distrito de Chigubo, na província de Gaza, uma pessoa perdeu a vida na sequência da disputa territorial que tem se verificado em alguns distritos da região norte daquela parcela do país. Face a este conflito homem-fano-bravia, os animais atacam pessoas e outros animais domésticos, e fato que provoca terror nas comunidades, destruindo ao mesmo tempo machambas da população. 2 búfalos na zona de Queque, no posto administrativo de Ndindiza. Um dos búfalos vitimou uma senhora mortalmente que às 3 horas de madrugada saía para ir fazer necessidades menores, mas quando estava lá fora tinha deixado uma bacia com água, viu o búfalo ali, pensou que fosse um boi. Quando afugentou, o animal furou-lhe a barriga e morreu ali. E para Germano Ribeiro, a existência do Parque Nacional de Banhine no distrito de Chigubo faz com que esta disputa seja frequente. Aqui existe o Parque Nacional de Banhine e lá existem animais. Tem lá elefantes, tem búfalos, então esses animais às vezes têm aparecido fora do parque. Concretamente, os elefantes aparecem na zona de Zinhane, não só mesmo em Ndindiza, tem aparecido, mas em colaboração com os fiscais do parque, a polícia, temos afugentados esses animais, porque esses animais são animais protegidos. Então, quando aparece lá na população, dizimam as culturas que tem a população, mas sempre nós estamos lá para ajudar a população a afugentarmos os animais. O conflito homem-fano-bravia tem agudizado o problema já crônico de fome em algumas regiões nortenhas da província de Gaza.
Jornal Nacional, edição de terça-feira. Recuperamos uma das notas de abertura deste jornal. O Conselho de Ministros aprovou esta terça-feira a realização de uma conferência internacional de doadores e para a reconstrução após ciclone a ter lugar na cidade da Beira em maio próximo. A sessão de hoje contou com a presença dos presidentes dos conselhos autárquicos da Beira e Tete e para além de governadores e mais de 15 administradores. O ministro aprovou os termos de referência. O objetivo é estabelecer um programa de reconstrução pós-calamidades baseado em princípios, abordagem e estratégia orientados para uma rápida recuperação do tecido social e da atividade produtiva e para a reabilitação e reconstrução aceleradas de infraestruturas, quer de natureza econômica e social, e orientado também para a mobilização de recursos necessários para esse programa, para a implementação desse programa. Em termos de metodologia para a elaboração deste programa, conta-se com experiências anteriores, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Conta-se igualmente com o processo de avaliação de danos e perdas reais, bem como a estimativa das necessidades, com base em metodologias internacionalmente aceites. O programa deverá ser faseado em 3 etapas. A primeira será de resposta imediata e aqui estão compreendidas as operações de busca, salvamento e resgate que já decorreram, mas também a assistência. A segunda etapa refere-se ao programa de recuperação rápida, que deverá compreender medidas de emergência durante e após calamidades, visando, portanto, o retorno à vida normal das populações. A terceira etapa é o da reconstrução propriamente dita, portanto, pós-calamidades, que compreenderá a reconstrução de infraestruturas, mas também as medidas de preservação, recuperação do meio ambiente e também da economia e do capital humano. Em termos de financiamento, estima-se que o orçamento seja elevado, a avaliar, portanto, pelos danos avultados que ocorreram, e conta-se, portanto, com a reorientação do Orçamento do Estado para 2019, sobretudo para as zonas afetadas, bem como a mobilização de apoio internacional. E para isso, portanto, está em curso a preparação de uma conferência internacional de doadores que deverá ter lugar em maio de 2019 e deverá acontecer, portanto, na cidade da Beira. Espera-se que nela venham a participar os principais bancos multilaterais, as agências das Nações Unidas, parceiros de cooperação em geral, a sociedade civil e o setor privado de saúde. A principal orientação, portanto, era para que se reforçassem as medidas de prevenção e controle de doenças, portanto, de natureza hídrica, sobretudo, bem como a assistência gratuita às pessoas afetadas. Neste domínio foram abertos hospitais móveis com assistência gratuita. Estão disponíveis, portanto, equipas médicas, equipamentos, medicamentos, incluindo 800 mil vacinas contra a cólera, cuja vacinação inicia amanhã. Conselho de Ministros, reunidos hoje mais uma sessão, aprovou esta terça-feira a realização da Conferência Internacional de Doadores para a Reconstrução após ciclone, a ter lugar na cidade da Beira em maio próximo. Ainda na mesma esteia das deliberações do Conselho de Ministros, o transporte público poderá começar a operar pela primeira vez no país, no período noturno, a partir do próximo mês de maio, na zona metropolitana de Maputo. Segundo o Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, vão entrar em funcionamento ao nível das cidades de Maputo, Matola e Boane e para além da zona de Grande Maputo. É um serviço que achamos pertinente. Tem havido procura, mas o que foi feito primeiro foi conversar com as várias cooperativas para ver se o interesse existiria na perspectiva de prestar o serviço. Porque clientela existe, ou estudantes ou trabalhadores que
que trabalham em regimes de turno e que saem tarde e precisam de transporte, e notamos que houve abertura por parte dos operadores. Então, para garantir transparência e sustentabilidade do processo, a Agência Metropolitana de Maputo decidiu lançar um concurso, que já foi lançado, portanto, no dia 8 de março, deve estar a terminar, e em função dos resultados que tivermos, o serviço vai iniciar logo a seguir, se a memória não me falha, agora no dia 1 de maio. E esse serviço cobre o período das 21 horas até às 6 da manhã e, portanto, isso fecha exatamente aquele ciclo que os outros autocarros começam a parar às 5 da manhã até às 21 ou 22 horas. Portanto, passaremos a ter um serviço 24 horas, mas, obviamente, esse período noturno é com muito menos viaturas e vão-se ver, portanto, quais são as rotas que exigem mais assistência. As várias cooperativas, portanto, o setor privado, em número de cerca de 256, e também as empresas municipais de transportes em número de 109. Mas no total dos autocarros distribuídos durante os 4 anos desta governação já se somam cerca de 560 autocarros. Aqui aproveito a oportunidade para realçar de que desses autocarros que foram distribuídos pela Agência Metropolitana de Maputo, só 4 dos 256 é que se encontram avariados. Portanto, há pouco tempo circularam em redes sociais informação de que acima de 40 autocarros estavam avariados, só temos 4 e que foram resultados de acidentes. Deliberações do Conselho de Ministros é esta última e faz referência de que o transporte público noturno poderá começar a operar pela primeira vez no país a partir de maio próximo. A Brigada Central do Partido Frelimo de Assistência à Província da Zambésia oficializou a criação do Gabinete Provincial para acompanhar os trabalhos e tendo em vista a realização das eleições marcadas para outubro próximo. Basílio Monteiro, membro da Comissão Política do Partido Frelimo, disse em conferência de imprensa na cidade de Quelimane que o ato reveste-se de extrema importância por forma à consciencialização dos cidadãos de forma a aderir ao processo de recenseamento eleitoral que arranca 15 de abril. Conhecer e exaltar a notável dedicação do camarada presidente Filipe Jacinto Nyusi nos esforços da mitigação dos efeitos do ciclone Idai, cheias que fustigaram as províncias da zona centro do país. É justo que se faça esse reconhecimento, porque sem aquele nível de dedicação as consequências teriam sido muito mais nefastas quanto foram neste momento. Gostaríamos igualmente de saudar o comandante presidente pelo dinamismo que tem estado a mostrar nos esforços de manutenção da paz no país, o que concorre sobremaneira para o desenvolvimento do país em todos os domínios socio-econômico-culturais que temos estado a testemunhar. A província de Zambésia é exemplo disso. Muito recentemente, o comandante presidente esteve aqui e inaugurou infraestruturas de relevância para a nossa província e para as nossas populações. Basílio Monteiro disse na ocasião que a província da Zambésia tem estado a registrar um nível de respostas satisfatórias para as comunidades através do aumento da produção agrícola, entre outras, que contribuem para o bem-estar das populações. De forma periódica realiza as eleições. Então, a condição base para participarmos de forma ativa no exercício de cidadania nacional é termos o cartão eleitoral. Todos os segmentos da sociedade são chamados a dar o seu máximo para que afluamos para os postos de recenseamento eleitoral.
Viemos igualmente, como dissemos, reforçar o trabalho que o partido realiza ao nível da província, conducente à mobilização das populações de todos os segmentos para a remoção contínua da pobreza. Durante os 3 dias, a brigada chefiada por Basílio Monteiro vai escalar os distritos de Morumbala, Mopeia e a cidade de Quilimane. O Jornal Nacional observa neste preciso momento uma curta pausa, mas notícias dentro de instantes na segunda e última parte. Voltamos já. Uma vez mais, muito boa noite. Recuperamos o essencial da informação nesta segunda e última parte da presente edição do Jornal Nacional e passamos a olhar para o estrangeiro. O presidente argelino Abdelaziz Bouteflika vai demitir-se da presidência argelina até ao final do mês. A notícia foi divulgada esta segunda-feira pela agência de notícias da Argélia, que adianta que o chefe do Estado sai por motivos de saúde. Bouteflika realizou este domingo uma importante remodelação no governo, mantendo, no entanto, como primeiro-ministro o antigo responsável do interior, Nordine Bedou. No cargo mantém-se também o vice-ministro da Defesa, o chefe do Estado-Maior do Exército, Ahmed Salah, apesar deste ter renovado, no sábado, o pedido para que o Tribunal Constitucional declare o presidente como inato para se manter em funções. Entretanto, continuam a produzir-se manifestações para exigir o afastamento de Bouteflika, como este domingo, entre a comunidade argelina em França, que se uniu num protesto que reuniu mais de 2.000 pessoas em Paris. Segundo a Constituição argelina, após a demissão do presidente, o país tem 90 dias para organizar eleições presidenciais. O Parlamento britânico voltou a falhar o consenso e rejeitou as 4 propostas apresentadas à votação e, com isso, mantém o processo de saída da União Europeia, o Brexit, encalhado em Londres. A Casa dos Comuns debateu ao longo da tarde e votou ao início da noite, ficando desta vez muito perto de aprovar a primeira moção do boletim identificado pela letra C e que foi apresentada pelo conservador Ken Clarke, na qual era proposta a permanência britânica numa união aduaneira especial. Foi reprovada por 3 votos. A segunda proposta, antevia a permanência britânica no mercado comum, foi apresentada por um conservador, mas também acabou rejeitada, com uma diferença de 19 votos. O ministro britânico para o Brexit pediu a palavra no final do anúncio dos resultados e apelou a uma nova votação do acordo de Theresa May com a União Europeia, já chumbado 3 vezes. Esta nova derrota de Theresa May ficou ainda expressa no abandono da bancada da primeira-ministra, anunciado por Nick Boles. O Partido da Justiça e Desenvolvimento, o AKP, do presidente turco Recep Erdogan, sofreu pesadas derrotas nas eleições municipais. Após o apuramento da contagem dos votos esta segunda-feira, o AKP perdeu Ankara e Istambul, os 2 principais centros do país que controlava há 25 anos. Em plena recessão econômica, Erdogan investiu na campanha para as municipais, vistas como um indicador da sua popularidade. Embora tenha vencido a nível nacional, com 51% dos votos, o AKP viu a capital e o centro econômico do país
serem arrebatados pelo Partido Republicano do Povo na oposição. Nas ruas, a população espera que agora a situação mude para melhor. A Turquia mostrou a sua vontade, que queria mudar em muitos locais. Penso que queria que o velho fosse e que o novo entrasse, que acontecessem coisas novas. O resultado disso ficou claro nos votos, na eleição. O diretor do Plano Marshall alemão em Ankara acredita que, na verdade, abre-se uma janela de oportunidade para o presidente Erdogan, porque a tensão política no país deve diminuir. A oposição terá também a sua parcela de governação no país. Isso significa também que não haverá eleições nos próximos 4 anos. Isso dá ao partido no poder e ao presidente Erdogan uma janela de oportunidade para empreender reformas econômicas, reformas políticas e, se quiserem, para reparar as relações da Turquia com países estrangeiros. O AKP avançou que vai contestar os resultados do escrutínio de Istambul. O candidato Binali Yildirim afirmou que vai pedir a recontagem dos votos anulados devido a alegadas irregularidades. Com o quadro meteorológico, colocamos o ponto final com a presente edição do Jornal Nacional. Gratos pela atenção dispensada. Voltamos a ver amanhã pontualmente às 20 horas. Boa noite, fique bem.